Mais uma pecinha de crochê que você jura que é tricô, mas não é. E dessa vez tá tão perfeitinho aqui, ó, a aparência de tricô que tem até a trancinha dos dois lados. Essa é uma peça decorativa natalina típica das casas britânicas, né? Você vê muito em filme. E isso aqui é utilizado para colocar presentes de Natal, brinquedos, doces, cartões, vai tudo aqui. Isso aqui é pendurado na lareira, nas escadas. Você já deve ter visto muito isso. Então, é uma peça tipicamente britânica, mas eu ouso dizer que a minha é originalmente britânica, porque apesar de ter sido desenvolvida por mim no Brasil, foi uma encomenda de uma equipe do Reino Unido. Sim, aí eles me pediram para fazer essa videoaula, me mandaram fotos da peça em tricô e solicitaram que eu desenvolvesse a peça em crochê. E tinha que ficar igual, e ficou. Essa peça já foi feita há mais de um ano, mas eu não podia trazer para o canal por questões contratuais. Eu não estava autorizada a colocar aqui no canal, mas agora eu já estou livre, já posso colocar e você vai ter acesso então a uma aula de decoração natalina padrão internacional, tá? Você vai ver o passo a passo da confecção da meia e também do bordado. Embora o bordado tenha sido feito com palavras, né, com nomes em inglês, porque foi assim que foi solicitado que eu fizesse, você pode adaptar para a sua realidade, colocando as letras como você quiser. Porém, para ficar assim uma coisa bem típica britânica mesmo, seria legal você repetir as letras como estão aqui. Vai ficar bem original, bem característico mesmo de Natal britânico. Na aula original eu não mencionei a marca do material porque a aula foi feita para circular no Reino Unido, mas para você eu vou dizer, isso aqui, essa linha aqui, ó, é o fio Hobby da Círculo e as letrinhas eu usei o fio Encanto. Bora lá para a videoaula? Videoaula das embalagens para presente meias natalinas com bordados. Essa aula vai ter o passo a passo como fazer a meia e como bordar os nomes. O material utilizado é fio 100% acrílico com tex de 400 ou equivalente, fio dourado para bordar, agulha de crochê de 4,5 mm, agulha de crochê de 3 mm, marcadores, agulha para bordar e tesoura. Começo com um anel mágico. Dentro do anel mágico eu vou fazer 13 pontos baixos. Faço uma correntinha para subir, essa não conta, e trabalho 13 pontos baixos. Puxo o fio do anel mágico. Vou colocar um marcador no último ponto da carreira, para identificar que esse é o último ponto, e agora eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto de base. Enquanto eu vou fazendo esses pontos, eu aproveito e escondo esse fio. Terminando a carreira, aqui já tem 24 pontos. Vou tirar o marcador. Nesse ponto onde estava o marcador, eu faço 2 pontos, completando assim uma carreira de 26 pontos baixos. Volto o marcador no último ponto. E vou trabalhar agora uma carreira sem aumentos. Vou trabalhar agora um ponto baixo sobre cada ponto de base. Terminando a carreira número 3, tiro o marcador, faço aqui o último ponto baixo. Portanto, nessa carreira, 26 pontos baixos.
Volto o marcador no último ponto. A carreira seguinte, que é a carreira número 4, vai ter aumentos. Então, eu vou fazer um ponto sozinho, um ponto com aumento. Um ponto sozinho, um ponto com aumento. Ponto sozinho, um ponto com aumento. A carreira toda assim. Finalizando a carreira número 4, eu já tenho 37 pontos, tirei o marcador, faço os últimos 2 pontos aqui sobre esse ponto onde estava o marcador e volto ele ali, para não perder a referência do fim da carreira. A carreira número 5 também não terá aumentos, eu vou repetir esses 39 pontos. Terminei a carreira número 5, 39 pontos, já coloquei o marcador no lugar dele, que é o último pontinho. A próxima carreira também tem aumento, então eu faço um ponto sozinho, outro ponto sozinho e outro com aumento. Então, a cada 2 pontos que eu faço sozinho, eu faço um ponto com aumento. 2 sozinhos, um com aumento, até o final da carreira. E essas foram as 6 primeiras carreiras. A cada carreira eu fiz aumento numa carreira, na outra não fiz. Então, carreira sim, carreira não teve aumento. Começamos com 13, depois 26 pontos, repetiu os 26, depois 39, repetiu os 39 e a última carreira terminou com 52. Eu vou fazer agora as próximas carreiras com pontos baixos sem aumentos. Então, não precisa mais de marcador, porque agora as carreiras terão todas o mesmo tamanho. Como elas são feitas em espiral, eu não preciso marcar o início ou o fim da carreira. É só ir fazendo pontos baixos infinitamente, não há necessidade de contar, até atingir o tamanho desejado. E depois de fazer várias carreiras sem aumento, olha como vai ficando. Ele vai formando aqui uma paredinha, né? Porque não tem aumento, então ele começa a se fechar. Eu vou continuar fazendo essas carreiras até chegar à altura do calcanhar. Da ponta até a última carreira pronta tem 18 centímetros, então eu vou separar agora o espaço do calcanhar. Vou fazer um cordão com 20 correntinhas para separar o espaço do calcanhar. E aqui eu vou pular 20 pontos. Pulei 20 pontos, vou prender, vou começar a partir do 21º ponto, vou começar a trabalhar os pontos baixos, como vinha trabalhando até agora. Só que a partir de agora, as próximas carreiras, eu vou trabalhar os pontos aqui na peça e aqui nessa correntinha. Quando eu vier aqui da carreira, ao invés de trabalhar aqui, eu vou trabalhar nessa correntinha. Olha como faz. Terminei os pontos baixos. Os próximos 20 pontos eu vou fazer aqui nessa correntinha. Um ponto em cada correntinha dessa aqui. E depois continua trabalhando os pontos baixos normalmente. Com isso, eu deixei aqui, ó, aberto o espaço para depois colocar aqui, preencher aqui com o calcanhar. Vendo? Olha como é que ele fica.
Dobrando a meia desta forma assim, esta parte aqui é a da frente, essa parte aqui é a parte das costas. A partir de agora eu começo a fazer uma trança. Acabei de fazer os 20 pontos do calcanhar. Assim que eu faço esses 20 pontos do calcanhar, eu vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que são 6 pontos altos, logo após aqueles pontos aqui que estão separados, né, da abertura do calcanhar. Aí eu volto a fazer ponto baixo, um ponto sobre cada ponto de base. Viu que eu já estou aqui, ó, do outro lado? Já fiz toda a frente, já estou chegando aqui do outro lado. E aqui, antes de chegar nos pontos do calcanhar, os últimos 6 eu vou fazer pontos altos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, aqui já fiz um a mais, 6. Então, antes de chegar no calcanhar, os últimos 6 pontos aqui serão pontos altos. Tá vendo? E aí já começa a fazer os 20 pontos do calcanhar. Então, a distribuição ficou assim: 20 pontos aqui, 20 pontos atrás e mais 12, tá? 6 de um lado, 6 de outro, esses pontos altos, que são os 52 que eu tava fazendo já. Essas carreiras circulares, todas elas têm 52 pontos. E com essa divisão, eu deixei posicionada aqui a trança bem na metade certinha da lateral. Bom, feito isso, eu vou continuar agora fazendo pontos altos. Os pontos altos serão feitos em relevo aqui sobre esses pontos. Então, 6 pontos altos em relevo. Certo? Agora eu faço 20 pontos baixos. E agora, 6 pontos em relevo, 6 pontos altos em relevo. O relevo é quando a gente pega aqui, ó, por trás. Dessa forma, em vez de pegar aqui na correntinha, eu pego por trás do ponto. E aí, eu vou fazer agora 20 pontos aqui atrás. E novamente, 6 pontos altos em relevo. É necessário repetir essas carreiras 6 vezes antes de fazer o cruzamento da trança. Para fazer a trança, eu pulo os 3 pontos iniciais e trabalho primeiro os últimos pontos, depois eu volto trabalhando esses 3. Então, eu vou dar 2 laçadas na agulha, porque eu vou fazer ponto alto duplo, pulo 1, 2, 3, venho aqui, ó, no 4º ponto, pegando em relevo e faço um ponto alto duplo. Laço 2 vezes a agulha e novamente faço um ponto alto duplo no ponto seguinte. E depois um ponto alto duplo no último ponto alto aqui.
Agora eu vou trabalhar aqueles 3 que ficaram. Então, eu vou laçar 2 vezes a agulha. E olha, venho aqui, nesses 3 pontos que ficaram para trás, faço o primeiro. O segundo. E o terceiro ponto. E dessa forma, ó, fiz a torcidinha da trança, invertendo, né, a posição dos pontos. Agora, eu começo a trabalhar aqui os pontos baixos. E é importante que o que foi feito desse lado também seja feito no outro lado. As 2 tranças devem ficar iguais. Na carreira seguinte, eu vou fazer os pontos altos da forma como eles estão, na sequência que eles se apresentam aqui, não precisa pular. Primeiro eu vou fazer esses, depois os próximos. Lembrando que é ponto alto em relevo, um ponto sobre cada ponta de base, vai abrindo aqui, se a gente abrir fica mais fácil encontrar o ponto, ó, tá vendo? Porque ele fica escondidinho ali, o terceiro ponto. Faz esse terceiro. E agora eu começo a trabalhar os outros pontos que estavam na frente, ponto alto em relevo. Trabalhei 5 carreiras de ponto relevo depois de ter feito a curva da trança, e agora eu vou repetir, vou fazer novamente essa torcida aqui, né, da trança. Então, faço, dou 2 laçadas na agulha para fazer o ponto alto duplo, pulo os 3 primeiros e já venho nos 3 últimos. E faço 3 pontos altos duplos. E agora faço 3 pontos altos duplos nesses primeiros, nesses 3 que eu pulei, que deixei em espera. E depois já vou seguindo com os pontos baixos. Então, eu fiz novamente o cruzamento da trança. E aí, eu vou seguindo aqui o cano da meia até a altura desejada, sempre fazendo essa trança dos 2 lados, tá? Depois de muitas carreiras, medindo a meia desde a pontinha aqui até a altura, está com exatamente 39 centímetros. E eu quero que ela tenha o tamanho de 46 centímetros. Eu vou trabalhar, portanto, mais 2 carreiras e depois eu vou fazer a parte sanfonadinha, que seria o punho. Então, essas 2 carreirinhas que eu vou trabalhar antes de fazer o punho, eu não vou fazer pontos altos nela, apenas pontos baixos, para tentar diminuir um pouquinho essa diferença. Veja que a trança, por ser um ponto alto, faz uma diferença, ela fica mais alta. Então, eu vou fazer só pontos baixos aqui, 2 carreirinhas só com pontos baixos, para suavizar essa diferença. E assim eu vou terminando a segunda carreirinha de pontos baixos e eu termino aqui fazendo um ponto baixíssimo, só para finalizar a carreira aqui, ó, ficar tudo numa altura só. 2 carreirinhas foram suficientes para suavizar
aquela diferença aqui, ó, na altura por causa da trança. Tanto de um lado quanto do outro, ficou um pouco mais suave essa inclinação. Agora, eu vou fazer a parte sanfonada aqui, que seria o punho. Vou subir um cordão com 33 correntinhas. Então, 33 correntinhas. A primeira eu não vou trabalhar, porque a primeira é para fazer a curva, então eu vou trabalhar pontos baixos a partir da segunda. Portanto, vai ficar com 32 pontos baixos. Fiz 32 pontos, agora eu vou prender esse cordão na peça com um ponto baixíssimo. Olha como ele fica. Fixei ele na meia. Venho no próximo ponto e faço outro ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo é só para subir, como se fosse aquela correntinha que a gente faz de subida para dar a altura do ponto. Então, esses dois pontos baixíssimos a gente não trabalha. Eu vou voltar trabalhando os pontos baixos a partir daqui, ó, que é o primeiro ponto baixo. Foi o último que eu fiz, é o primeiro que eu vou fazer nessa volta. Então, só prestar atenção para não trabalhar aqui, ó, esses dois pontos baixíssimos, eles não serão trabalhados. A gente vira a peça e começa a trabalhar a partir do primeiro ponto baixo aqui. Só que pegando apenas uma laçadinha. Apenas uma laçada e vou fazer pontos baixos. Um ponto sobre cada ponto de base, preferencialmente fazer esses pontos mais soltinhos, para que a nervura, né, que isso aqui vai criar nervuras, para que ela fique bem bonitinha, bem fofa, né, com uma textura bem fofinha. A gente faz o ponto não muito apertado, tá? Faz o ponto assim, ó, de maneira suave. Nem apertado e nem frouxo demais, apenas assim, de uma maneira suave. Vamos trabalhando um ponto sobre cada ponto de base, pegando na laçadinha de trás, até completar os 32 pontos. Olha, fiz aqui 31 pontos, falta só um. Esse último ponto eu vou pegar as duas laçadas, não pega uma só, pega duas, porque assim fica mais firme. Vira a peça e agora aqui, ó, faz a mesma coisa. Um ponto baixo pegando as duas laçadas e os próximos pegando apenas uma. Sempre a laçadinha, ó, de trás. Não é a laçadinha que tá na minha direção, é a laçadinha que está pra frente. Olha, já tô terminando os 32 pontos. Pronto, terminei. Faço novamente aqui, ó. No ponto de base seguinte, eu faço um ponto baixíssimo para fixar. No próximo, outro ponto baixíssimo. Volto, não vou trabalhar esses dois pontos baixíssimos, viro a peça. E começa a trabalhar novamente a partir do primeiro ponto baixo lá. Então, isso precisa ser feito em todo esse entorno. E quando a gente dobrar, vai ficar assim, ó. Vai dobrar e vai preencher aqui o tamanho, o que falta no comprimento, vai fazer esse punho e ao mesmo tempo ultrapassar um pouquinho aqui, ó. E olha como ficou esse ponto, que ele é sanfonadinho, ó, ele é elástico, né? E aqui falta só fechar, tá vendo? Que eu já fiz todo o entorno. Aqui, você percebe que não tem mais nenhum pontinho para fazer. Já fiz todos os pontos, né? E falta só fechar. É interessante na hora de fechar que você esteja com a carreira aqui em cima. Então, se aqui deu todos os pontos, procura subir uma carreira a mais, se for o caso. Por quê? Porque a gente vai fechando aqui e o acabamentinho, a gente vai fechando aqui por baixo e deixa para fazer o arremate do fio aqui e preserva aqui um acabamento mais bonitinho. Então, vamos começar a fechar. Para fechar, eu vou juntar as duas pontas, né? Os dois lados. E vou ajustar o fio na agulha. Faz uma correntinha aqui de subida. E agora eu vou começar a unir assim, ó. Vou pegar uma laçada daqui.
Então, eu já fiz a correntinha lá, pego a laçada e trago pra cá. E agora eu começo a pegar uma laçada daqui, uma só. E uma laçada de lá. E faço um ponto baixíssimo. Pego uma laçada daqui. Uma laçada de lá. Fecha um ponto baixíssimo. Mais uma laçada aqui. Então, sempre pega uma laçada de um lado, uma laçada do outro lado e fecha com um ponto baixíssimo, sem apertar demais, tá? Não pode apertar para não ficar repuxando. Olha, ele vai ficando assim. Vai fazendo mais um relevozinho aqui, né? E aqui, por dentro, ó, fica imperceptível. E é assim que tem que fazer, até chegar lá embaixo. Terminei de fazer a união dos dois lados. Agora eu vou cortar o fio. E puxar esse fio lá pra dentro com a agulha, ó. Vem com a agulha de crochê mesmo aqui. E volta esse fio lá pra dentro. Pronto. Puxei. Que agora eu vou arrematar e esconder esse fio lá. Olha, eu vou mostrar o resultado. Veja, a costurinha ficou aqui, ó, parecendo que é mais uma carreirinha, não é? Por dentro também ela não aparece. Aí a gente vai virar. Eu virei, ultrapassei um pouquinho aqui, ó, pra ficar em cima da trança. Olha como ficou, ficou um bom tamanho aqui. E o tamanho total da meia está em 46 centímetros, que era o tamanho que eu queria fazer desde o início.